depois do YouTube, por favor, acessem a aula completa no YouTube pelos juros vestibulares, ok? Pessoal, hoje o tema da nossa aula será plano cartesiano, ok? Dentro de geometria analítica, assunto recorrente no Enem. Não são muitas questões de geometria analítica, mas todo ano cai uma, duas ou três questões de geometria analítica, tá? Acho que os senhores lembram de uma questão que caiu no Enem, que foi uma questão dos bombeiros, certo? Questão muito difícil de geometria analítica, que pelo TRI foi considerada a mais difícil, certo? Então, deem muita atenção com relação a esse tópico, geometria analítica. Hoje, veremos a parte inicial de geometria analítica, ok? Que será o plano cartesiano. O que seria o plano cartesiano, pessoal? O plano cartesiano, na realidade, né, ele vem de uma homenagem ao Descartes, certo? Que na realidade ele é composto de quê? De dois eixos. Nós temos um eixo horizontal, denominado X, e um eixo vertical, denominado Y. Só que esse eixo X e esse eixo Y, ele recebe nomes especiais, certo? O eixo X, ele é chamado de eixo das abscissas, ok? E o eixo Y, ele é denominado eixo das ordenadas. Só lembrando, pessoal, tá? Que o plano cartesiano também ele pode ser chamado de plano ortogonal, tá? Mesmo porque o eixo X e o eixo Y, eles se encontram sempre perpendicularmente, tá? André, o que seria perpendicularmente? Seriam formando um ângulo de 90 graus, ok? Muito bem. Então, o que acontece? O plano cartesiano é composto do eixo das abscissas e do eixo das ordenadas, se encontrando perpendicularmente nesse ponto bem aqui, ó, que a gente chama de origem. Pessoal, lembrando, o eixo X para a direita ele é sempre positivo, para a esquerda ele é sempre negativo, para cima o eixo Y é positivo e para baixo o eixo Y ele é negativo, ok? As questões, pessoal, que caem no Enem com relação a esse tópico de geometria analítica, mais especificamente plano cartesiano, não são questões muito difíceis, tá? Nessa parte inicial de geometria analítica, plano cartesiano. O Enem ele gosta muito de fazer esse link, tá? De interdisciplinaridade. Então aqui também ele pode cair uma questão no Enem que ele pode misturar geometria analítica com o quê? Geometria analítica com um pouco de localização geográfica, certo? Localização geográfica. Em que lá na geografia a gente estuda o seguinte, que para cima nós temos o norte, ok? Para baixo nós temos o sul, para a direita nós temos o leste e para a esquerda nós temos o oeste. O Enem também ele gosta de fazer essa comparação do plano cartesiano, certo? Com o eixo de orientação lá da geografia. Fique atento com relação a isso. Não estranhe se aparecer uma questão com relação a isso aqui, sendo que já caiu, ok? Muito bem. Se você já sabe como é composto o eixo X e o eixo Y, é bom também você saber se localizar no plano cartesiano, tá? Pessoal, o plano cartesiano, se você reparou, ele dividiu em quatro regiões, tá? Essas regiões, elas são chamadas de quadrantes, tá bom? Quatro regiões, quadrantes. Primeira região é chamada de primeiro quadrante, ok? Segunda região é chamada de segundo quadrante. Terceira região é o terceiro quadrante. E a última região é o chamado quarto quadrante, ok? Você tem que saber se localizar no plano cartesiano. Primeira região, primeiro quadrante. Segunda região, segundo quadrante. Terceira região será o terceiro quadrante. E a última região é o quê? Quarto quadrante, vindo nesse sentido anti-horário, tá bom? Agora, se você quer localizar um ponto, certo? Se você quer saber localizar um ponto no plano cartesiano, você tem que ter essa ideia aqui, tá? Primeiro, pessoal, um ponto, ele é composto, tá? De duas coordenadas, certo? Então, bem aqui eu tenho um ponto P genérico, certo? Esse ponto P, ele terá duas coordenadas.
ele terá uma coordenada no eixo x, que eu posso chamar de x de P, ou x do ponto, ok? E ele tem uma outra coordenada, que é a coordenada y de P, também chamada y do ponto, ok? Então, vejam só, para que um ponto P ele pertença ao primeiro quadrante, o que tem que acontecer? A primeira coordenada dele, o x, tem que ser um valor maior ou igual a zero, certo? Você pode até pensar que é um número positivo, mas não esqueça que ele também pode ser zero. O y do ponto, ele tem que ser um valor o quê? Positivo, maior ou igual a zero, certo? Então, para que um ponto pertença ao primeiro quadrante, qual é a condição? O x do ponto tem que ser maior ou igual a zero, ok? E o y do ponto também tem que ser maior ou igual a zero. Pessoal, aqui do lado eu coloquei alguns exemplos de localizações de pontos, tá? Vejam só, bem aqui nós temos um ponto A. Esse ponto A ele é composto de duas coordenadas. Ele tem uma coordenada no eixo x e uma no eixo y. Então, esse aqui será o x do meu ponto A e esse aqui será o y do meu ponto A. Você pode observar que esse 2 aqui, ele é um valor maior ou igual a zero. Assim como esse 3, ele também é um valor maior ou igual a zero. Volta para cá para o resumo. Se um ponto pertence ao primeiro quadrante, o que tem que acontecer? O x do ponto tem que ser maior ou igual a zero. Então, o que acontece aqui? O y do ponto também tem que ser maior do que igual a zero. Então, o que acontece aqui, certo? Então, o que você percebe? Que esse ponto A, ele pertence ao primeiro quadrante. Vamos localizar ele. Aqui eu coloquei um plano cartesiano, tá? Lógico que ele está o quê? Fora de escala, tá? Mas só para a gente exercitar a localização. Então, o x do meu ponto A está no 2. Então, bem aqui, 0, 1, 2. Então, eu marco bem aqui, ó, 2. Ok? O y do meu ponto A é 3. Então, eu venho para cá, 0, 1, 2, 3. Então, bem aqui, 3. Na hora que eu venho e junto essas duas coordenadas, eu consigo localizar o meu ponto A. Então, o meu ponto A no plano cartesiano, ele está no primeiro quadrante, certo? Porque o x dele é maior ou igual a zero e o y dele também é maior ou igual a zero. Isso para o primeiro ponto, ok? Vamos agora aqui para o segundo ponto. Quando que um ponto P ele pertence ao segundo quadrante? O ponto P pertence ao segundo quadrante quando o x do seu ponto ele for menor ou igual a zero, vai estar do lado esquerdo do x, certo? E o y dele for maior ou igual a zero, vai estar na parte de cima, na parte norte do eixo y. Olha só esse outro exemplo aqui, ó. O ponto B, ele tem coordenadas cartesianas, menos 3 e 2. Você observa que essa coordenada com relação ao eixo x é menor ou igual a zero. Já a coordenada no eixo y é o que? Maior ou igual a zero. Se o x do ponto for menor ou igual a zero e o y for maior ou igual a zero, esse ponto ele está localizado onde? No segundo quadrante. Vem para cá, me acompanha. Então, ó, o x do meu ponto B é menos 3. Então, 0, menos 1, menos 2 e menos 3. Eu venho e marco aqui. O y do meu ponto é 2. Então, é positivo, né? Na parte norte. Então, 1, 2. Então, eu venho aqui e marco o 2. Agora, eu posso localizar esse ponto no plano cartesiano. Então, bem aqui eu tenho o meu ponto B. Lembrando que o x do B ele é um valor menor ou igual a zero, o menos 3, e o y dele é um valor maior ou igual a zero, o 2, tá bom? Pessoal, terceiro ponto, me acompanha, terceiro ponto. Aqui nós temos um ponto C, ok? Em que o x dele é um valor menor ou igual a zero, e o y dele também é menor ou igual a zero. É a condição para que um ponto pertença ao terceiro quadrante. Olha só, um ponto P pertence ao terceiro quadrante quando o x dele for um valor menor ou igual a zero e o y dele também for menor ou igual a zero, certo? Vamos localizar esse ponto C no plano cartesiano. Primeiro,
Quem seria o x do nosso C? O x do nosso C é menos 2. Então me acompanha, né? Y para cima positivo, para baixo negativo. Se o x do C é menos 2, então menos 1, menos 2, eu venho e marco bem aqui, ó, menos 2. O y do meu ponto C é menos 3. Menos 3 eu tinha até marcado anteriormente, ó. Aí você vem e agora traça as coordenadas. Na hora que elas se cruzam aqui, você tem a localização do seu ponto C. Então observe que esse ponto C, ele pertence ao terceiro quadrante. Por que ele pertence ao terceiro quadrante? Porque o x dele é um valor menor ou igual a zero e o y dele também é menor ou igual a zero, certo? Vamos para o último. Com relação à localização dos quadrantes, tá bom, pessoal? Primeiro, um ponto P, ele pertence ao quarto quadrante quando o x dele for um valor maior ou igual a zero, certo? E o y dele for o quê? Maior ou igual a zero, certo? Desculpa, pessoal, bem que não é maior ou igual a zero, é menor ou igual a zero, ok? Menor ou igual a zero. Observe, bem aqui nós temos um ponto D. Esse ponto D, o x dele é 2, ou seja, é um valor maior ou igual a zero. Já o y dele é menos 3. Menos 3 é o quê? Menor ou igual a zero. Vamos localizar o ponto D? Me acompanha para cá. O nosso ponto D tem as seguintes coordenadas. Primeiro, o x dele vale 2. Então, bem aqui, né? Na parte x positiva, 1, 2, já está marcado. E o y dele vale menos 3. Então, vamos marcar aqui, ó. Menos 1, menos 2, menos 3. Pronto. Agora, o que eu posso fazer? Localizar, certo? O meu último ponto, que é o ponto D, ó. O x dele vale 2. E o y dele vale menos 3. Ou seja, o ponto D está onde? No quarto quadrante. Por que ele está no quarto quadrante? Porque o x dele é um valor maior ou igual a zero e o y dele é um valor menor ou igual a zero, tá? Então, por favor, dê uma revisada, tá? Depois desse resumo. Vai te ajudar demais na hora da prova do Enem. Pessoal, agora a observação importante. Observação importante. Um ponto, ele pode estar no primeiro quadrante, ele pode estar no segundo quadrante, pode estar no terceiro quadrante, pode estar no quarto quadrante, mas tem duas posições especiais também desses pontos, certo? Um ponto, ele pode pertencer aos eixos. André, quais eixos? Eixo X ou eixo Y. Se você observa um ponto em que o y dele é igual a zero, é porque esse ponto, ele pertence, certo? Ao eixo X. Só uma corrigida aqui, tá, pessoal? Ao eixo X. Se você observar que o x dele é igual a zero, é porque ele pertence quem? Ao eixo Y. Exemplo. Aqui você tem o ponto E. Esse ponto E ele tem coordenadas x igual a 3 e o y igual a 0. Você observa o seguinte, ó, que a coordenada y dele é igual a quanto? A 0. Se um ponto tem coordenada y igual a 0 e um x diferente de 0, esse ponto vai pertencer a qual eixo? Eixo X. Vamos localizar esse ponto E. Vem para cá. Primeiro, quais as coordenadas desse ponto E? O y é igual a 0. Se o y é igual a 0, é porque ele está sobre o eixo X. Agora ele pode estar à direita da origem, pode estar à esquerda da origem ou na própria origem. Certo? Se o x dele vale 3, então vamos conferir. 1, 2, 3. Significa que esse ponto está bem aqui, ó, exatamente em cima do 3, ou seja, em cima do eixo X. Então eu venho e boto bem aqui, ó, o meu ponto E, tá? Pessoal, muita atenção com relação à localização de pontos sobre os eixos. Existem alunos que não sabem extrair as coordenadas cartesianas e perdem as questões, tá? Se por acaso eu venho e marco este ponto bem aqui, ó, chamo de um ponto H. Quais as coordenadas cartesianas desse ponto H? Esse ponto H, pessoal, ele está sobre o eixo X. Se ele está sobre o eixo X, você já sabe que o y dele é 0. Agora localiza ele no eixo X.
Ele não está na parte positiva, está na parte o quê? Negativa, bota logo menos. Depois você confere. Aqui eu tenho menos 1, menos 2. Então, olha só as coordenadas cartesianas desse ponto H. Menos 2 e 0. Então, toma cuidado na hora de extrair as coordenadas cartesianas quando o ponto estiver sobre o eixo, tá? Tanto o eixo X quanto o eixo Y. Observa só. Se o y do teu ponto é igual a 0, você já sabe que esse ponto pertence ao eixo x. Agora, cuidado. Quando o x é igual a 0 e eu tenho um y no ponto aqui, a coordenada y, diferente de 0, esse ponto vai pertencer a qual eixo? Eixo y. Exemplo. Dado um ponto f, certo? De coordenadas 0 e 3. Bem aqui, ó, você observa que o x dele é igual a 0, certo? Se o x dele é igual a 0... Se o x dele é igual a 0, isso implica que esse ponto pertence a qual eixo? Y. Então, vamos localizar esse ponto agora no plano cartesiano. Me acompanhe. O meu ponto F é coordenadas 0 e 3. Se é coordenadas 0 e 3 é porque ele está no eixo Y. Beleza? 3 está na parte positiva do eixo Y. Então, eu venho e marco bem aqui, ó, exatamente em cima do 3. Então, é aqui que está o meu ponto F, sobre o eixo Y. Beleza. Ainda há pouco eu falei que você tem que tomar cuidado na hora de extrair as coordenadas, para não perder uma questão do Enem. No começo da live eu te disse que as questões de plano cartesiano são fáceis, que caíram no Enem. Então, você não pode perder uma questão devido ao seu TRI. Se você erra uma questão fácil, o seu TRI vai lá para baixo. Então, vejam só. De repente você precisa extrair as coordenadas desse ponto bem aqui, ó, certo? Quais as coordenadas desse ponto? Ponto H, ponto chamado de ponto G. Primeira coisa, você vai observar o seguinte, que esse ponto G, ele está sobre o eixo Y. Se esse ponto G está sobre o eixo Y, não perde tempo. O x dele vale 0, beleza? Quero localizar agora em qual ponto exato ele está sobre o eixo Y. Se ele está na parte de baixo, tipo eu te ensinei agora aqui, ó, se está na parte de baixo do Y, será negativo. Agora é só conferir. Bem aqui eu tenho 0, depois eu desço que é uma unidade. Então esse ponto bem aqui é, no caso, menos 1. Então, localização do ponto G, 0 e menos 1, ok? Muito bem, pessoal. Então, ó, com relação ao plano cartesiano, é basicamente isso, tá? Ele é composto de dois eixos, tá? Um eixo horizontal, chamado de quê? Eixo X, ou eixo das abscissas. Ele tem o eixo Y, que é o eixo vertical, também chamado de eixo das ordenadas. Ele é dividido em 4 partes. Essas 4 partes são chamadas de quadrantes, ok? Lembrando que o plano cartesiano também pode ser chamado de plano ortogonal. Por quê? Porque eles se encontram perpendicularmente. André, o que significa perpendicularmente? Estão formando um ângulo de 90 graus. Isso é importante, certo? Outra coisa, a matemática, questões de plano cartesiano também ela envolve um pouco de geografia, tá? Por quê? Porque eles associam o plano cartesiano à localização geográfica, ok? Então, observa só o seguinte. A reta que contém, certo? A região oeste e leste, ele associa ao eixo X. E a reta que contém o eixo Y, ele associa ao norte e sul. Então, para a direita, aqui onde é positivo, será o leste. Para a esquerda do eixo X, onde é negativo, é o oeste. Para cima do eixo Y, onde é positivo, ele associa ao norte geográfico, certo? E na parte negativa do eixo X, ele chama de quem? De sul, tranquilo? Pessoal, agora é o seguinte, matemática não adianta muita explicação, né, se a gente não fizer nenhuma questão. Eu trouxe uma questão aqui modelo, tá, uma questãozinha que já caiu no Enem, com relação a plano cartesiano. Eu vou só dar uma apagadinha no quadro, certo? E a questão vai aparecer aqui e a gente vai comentar, beleza? Vou apagar aqui o quadro. Vou só ficar aqui do lado para que você consiga fazer um print, tá? E revisar em casa. Fica à vontade aí e faça o print.
Certo, pessoal? Ó, questãozinha que já caiu no Enem, tá? E aí, tá pra ver? Vocês estão aí na live e tal, tá pra ver bacana? Certo. O que acontece? Essa questão aqui será disponibilizada, tá? Depois no canal do YouTube dos júris, certo? Na realidade, eu vou disponibilizar lá umas 3 ou 4 questões para vocês, tá? Para vocês colocarem em prática o que a gente está vendo hoje. Observe só essa questão aqui que caiu no Enem, tá? De geometria analítica, especificamente de plano cartesiano. Ela diz o seguinte: alunos de um curso de engenharia desenvolveram um robô anfíbio que executa saltos somente nas direções. Olha só o que ele faz, ó. Nas direções norte, sul, leste, oeste. Você lembra que eu falei que ele associa o plano cartesiano às direções geográficas? Você lembra disso? Então vamos lá. Um dos alunos representou a posição inicial desse robô. Onde? No plano cartesiano. Então bem aqui ele fechou a conexão, tá? Geometria analítica e geografia. Pela letra P. Ok? Então essa letra P representa quem? Representa o robô. Ok? Essa letra P representa o robô na ilustração. Então, pessoal, bem aqui nós temos a ilustração, ó. Plano cartesiano associado aqui às direções geográficas, ok? Norte, sul, leste e oeste. Continua. A direção norte-sul é a mesma do eixo Y, sendo que o sentido norte, ele diz pra gente que é o sentido de quê? Crescimento do eixo Y, ou seja, ele está dizendo que é na parte positiva do eixo Y. E a direção leste e oeste, é a mesma do eixo X. No sentido leste é o sentido de quê? De crescimento do eixo X, ou seja, é a parte positiva do X. Continuando. Em seguida, esse aluno deu os seguintes comandos de movimentações para o robô. Atenção, pessoal, para os comandos. Primeiro, 4 norte. Tá? Espero que esteja dando para vocês olharem aí bacana os dados. 4 norte. Depois, 2 para o oeste. E 3 para onde? Para o sul. Nos quais os coeficientes numéricos representam o número de saltos do robô nas direções correspondentes. André, o que são esses coeficientes numéricos? São esses números aqui, ó. 4, 2 e 3. Ok? Nas direções correspondentes. E cada salto corresponde a uma unidade no plano cartesiano, tá? É uma unidade aqui, ó. Tranquilo? Depois de realizar os comandos dados pelo aluno, a posição do robô no plano cartesiano será... Olha só, pessoal, questão muito tranquila, que trata de quê? De plano cartesiano, envolvida também com o quê? Com localização geográfica e localização de pontos, que foi a parte inicial da nossa aula. Não foi uma questão difícil, dá para você fazer. Primeiro, vamos localizar aqui o nosso ponto P. O nosso ponto P ele está localizado exatamente aqui, ó. Ele tem coordenada no eixo X de -1. Espero que esteja dando para aparecer aí, certo? E no eixo Y é igual a 1, ok? Bem aqui, ó, igual a 1. Pessoal, se ele fosse pedir para você, certo? Quais as coordenadas cartesianas desse ponto P, cuidado, teria aluno que poderia botar assim, ó, 1 e quem? -1. Já iria perder a questão. Por quê? Porque tu observa que aqui, ó, na parte do X dele está na parte negativa, já o Y dele que está na parte o quê? Positiva. Então tome cuidado com relação à localização de pontos, tá bom? Muito bem, então bem aqui você tem o ponto P, localizado, o X dele é -1 e o Y dele é igual a 1. Agora vamos para o comando da questão. O que foi que ele fez? Ele deu alguns comandos para o robô. Primeiro, 4 saltos para o norte, ok? Ele diz o seguinte, que para o norte é o sentido de crescimento do eixo Y. Então 4 saltos para o norte. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Então, bem aqui eu vou chamar de P1, certo? P1. Um abraço aí ao meu amigo P1, professor Alessandro Pinheiro, homenagem a ele. Então, bem aqui nós temos quem? P1. Esse P1 foi o primeiro comando. Se ele perguntasse quais as coordenadas depois do primeiro comando, seria quem? O X dele -1 e o Y dele seria igual a quanto?
a 5. Mas não é isso que ele quer, porque não foi só o primeiro comando. Foram o quê? 3 comandos. Vamos para o segundo. No segundo, ele tem que se deslocar 2 unidades para o leste. Então tá aqui, ó. Ele te ajudou. Leste é para onde? Para a direita, certo? Então são quantos saltos agora? 2. É só conferir. 1, 2. Então bem aqui eu já tenho o meu segundo comando, ok? P2, segunda posição. Agora você vai para o último comando dele. É 3 para o sul. Pessoal, então tá aqui, ó. O sul é a parte negativa. Você tem que descer no plano cartesiano. Quantas unidades você tem que descer? 3. Então confere. 1, 2, 3. Parou exatamente aqui, ó. Onde? No terceiro comando, certo? P3. E o que ele quer? Saber quem? As coordenadas no último comando dele. Quais são as coordenadas? O eixo X dele tem quem? Menos 1. Menos 1 não, desculpa, 1 positivo. E o eixo Y dele vale quanto? 2, também positivo. Então as coordenadas desse robô, onde ele parou no plano cartesiano, tem que ser 1 e quem? E 2. Vamos procurar as alternativas. 1 e 2, alternativa letra C. Beleza? Então tá aí, pessoal, a questão tranquila, tá? Que caiu aí no Enem, que fala de plano cartesiano, que fala de localização também geográfica e também de você localizar um ponto. Questão muito tranquila, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai encerrar agora, tá? Essa nossa live. Esse material, ele vai ficar disponível, tá? Para vocês no YouTube. Agora vocês, depois, quando tiver lá no YouTube, vou comentar mais questões com relação a esse tópico aqui, ok? E eu espero que eu tenha contribuído para os senhores nesse dia de hoje, ok? Pessoal, essa iniciativa muito boa aqui do curso Juris, oferecendo essas lives para vocês que estão em casa, tá? Não perca o foco, estude. Se você teve uma aula de Paulo Gereba, qual foi o assunto? Roma, estude e depois faça questões. Se você está tendo uma aula aqui de geometria analítica, plano cartesiano, o que você vai fazer? Revisa pelo resumo que eu te dei, você faz um print, pega também um bom livro, materiais da internet e faça questões, tá? Faça do seu isolamento um diferencial para que você consiga alcançar seu objetivo no final do ano. Esperando, né, que daqui a menos de 15 dias, né, Cintia? Daqui a menos de 15 dias a gente possa voltar para as nossas aulas aqui nas sedes físicas, tá? Do Juris. E é isso aí, um abraço e a gente vai continuar agora a aula no YouTube, ok? Abraço! Muito bem, pessoal, segunda parte agora, tá? Da aula. Vou apagar o quadro e a gente vai falar de distância, tá? Entre 2 pontos. Professor, você vai precisar que ligue o... Agora não, né? O slide. Ainda não, eu vou fazer o seguinte, eu vou montar de novo o quadro. Certo? Porque isso aqui você não cortava na hora, né? Sim. Então, eu vou montar de novo o quadro e vai ser aquele mesmo esquema. Quando eu explico... Gravando. Certo, pessoal, dando continuidade à parte de geometria analítica, né? Na primeira parte nós vimos o que? Plano cartesiano e localização de pontos. Fizemos uma questão que caiu no Enem, você observou, né? Que ele fez um link com o quê? Com a geografia, questão do norte, sul, leste e oeste. Uma outra parte também que é abordada no Enem, na parte de geometria analítica, é isso aqui, ó, distância entre 2 pontos, tá? André, como é que vai funcionar a questão da distância entre 2 pontos? Primeiro, você tem que localizar esses pontos no plano cartesiano e em seguida observar em qual situação você vai poder calcular a distância dele. Por quê? Tem situações o seguinte, que aqui eu tenho um ponto A e aqui eu tenho um ponto B. E o segmento de reta que une esses 2 pontos, você observa que ele é paralelo ao eixo X. Então, primeiro caso,
se o segmento AB ele é paralelo ao eixo X, tem um modo de se calcular a distância entre esses dois pontos. Me acompanha aqui, ó, para cá. Segundo caso, se você tem um ponto A e um ponto B, e você observa que o segmento de reta que une eles dois é paralelo ao eixo X, ao eixo Y, desculpa, você observa o seguinte, que para calcular a distância entre eles vai ser um procedimento diferente do anterior. Ok? Por quê? Porque ele já está paralelo ao eixo Y. E último caso, terceiro caso, pode ser o seguinte, você tem um ponto A e aqui você tem um ponto B. E o segmento de reta que une esses dois pontos, ele não é paralelo nem a X e nem paralelo a Y. Então vamos agora colocar em prática, tá? O que? O cálculo da distância quando ele é paralelo ao eixo X, quando ele é paralelo ao eixo Y e quando ele não é paralelo a nenhum dos eixos. Pessoal, em seguida a gente vai fazer mais duas questões, tá? Que caíram no Enem abordando esse tópico. Me acompanhe. Primeiro caso, nós temos aqui, quando o segmento de reta AB é paralelo ao eixo X. Então, primeiro, você tem um ponto A, em que as coordenadas cartesianas dele é menos 4 e 3, e você tem um ponto B, em que as coordenadas cartesianas é 3 e 3, ok? O segmento de reta que une esses dois pontos AB é paralelo ao eixo X. Como é que você vai proceder? Observa que o Y de A é o mesmo Y de B, então não faz sentido calcular a distância no eixo Y. Agora, o X de A é diferente do X de B, então o que você vai fazer? Você pode projetar esse segmento de reta B exatamente em cima do eixo X. Na hora que você projeta esse segmento AB, ok? No eixo X, esse segmento que você projetou aqui, ele terá o mesmo comprimento do segmento AB de cima, ok? Então, se você calcular a distância do X do A até o X do B, será o mesmo comprimento do segmento AB paralelo ao eixo X. Como é que faz? Do seguinte modo, você vai dizer que o segmento AB, ou você pode representar também como sendo distância do ponto A até o ponto B, será igual. Importante, pessoal, ó, nesses casos, tá? Quando eles são paralelos, é bom você calcular essa distância em quê? Em módulo, tá? Por quê? Porque o módulo vai sempre fazer com que o resultado fique positivo. Por que, André? Porque não existe distância negativa, tá? Então, primeiro, você pode fazer o x de B menos o x de A, ou você pode fazer o x de A menos o x de B, que não vai ter problema nenhum, tá? Vamos fazer o x de A menos o x de B. Quem é o x de A? Menos 4. Menos. Quem é o x de B? O x de B é quanto? 3. Isso aqui será igual a módulo de menos 4 com menos 3, vai ser igual a menos 7. Olha só o que eu te disse, deu um valor negativo. Não existe distância negativa, por isso a gente coloca em módulo. Qual é o módulo de menos 7? O módulo de menos 7 é igual a 7. Então significa o seguinte, que a distância de onde? Do ponto A até o ponto B, ele será igual a quanto? A 7 unidades de comprimento. E você observa também que acontece aqui, ó, de menos 4 até a origem, são 4 unidades de comprimento. Da origem até o 3, são 3 unidades de comprimento. 4 com 3, 7. Tranquilo? Me acompanha aqui para o segundo caso. Aqui você tem um segmento de reta B paralelo ao eixo Y, tá? Quando você tem um segmento de reta paralelo ao eixo Y, qual é o seu procedimento? Você observa que tanto A quanto B, eles têm a mesma coordenada com relação ao eixo X. Então não faz sentido calcular a distância no eixo X. Mas você observa que as suas coordenadas no eixo Y são diferentes. Então você faz uma coisa similar ao anterior. Você pega esse segmento AB e projeta ele onde? No eixo Y. Na hora que você projeta ele no eixo Y, o que vai acontecer? Esse segmento AB terá o mesmo
comprimento deste segmento que está indo de onde? De 2, ok? Positivo até 3 negativo. Então, se eu calcular a distância de menos 3 até 2, será o mesmo comprimento do segmento AB, que será a mesma distância do ponto A para o ponto B, ok? Vamos lá. Como é que você pode representar essa distância? Você pode representar como sendo assim, o segmento AB, ou distância de A até B é igual a quem? Distância tem que ser sempre positivo, abre o módulo. Você pode fazer, primeiro, o x de B menos o x de A, ou, desculpa, você pode fazer o y de B menos o y de A, ou o y de A menos o y de B, que no final, como está em módulo, te garante que seja positivo, tá? Então vamos fazer o x de A, 2, menos o y de B. Y de B é igual a quanto? Menos 3. Tudo isso aqui é igual a, abre módulo, 2, faz o jogo de sinal, fica 2 mais 3. Então isso aqui é a mesma coisa que módulo de quem? 5. Módulo de 5 é igual a 5. Então esse 5 é o quê? É o comprimento do segmento AB, que é a mesma coisa da distância do ponto A até o ponto B. Então 5 unidades de comprimento. E você pode também observar aqui, ó, no próprio eixo Y. Daqui da origem para cá, não são 2 unidades? Da origem aqui para baixo, não são 3 unidades? 2 unidades com 3 unidades, 5 unidades de comprimento, ok? Então, pessoal, significa o seguinte, que quando você tem, tá, eixos paralelos ao eixo X e ao eixo Y, tá? Se ele é paralelo ao eixo X, você pode dizer que a distância do ponto A até o B é a mesma coisa que o módulo de quem? De x de B menos x de A. Ou pode fazer também x de A menos quem? X de B, que o módulo vai te garantir a resposta positiva. Agora, se você tem um segmento de reta paralelo ao eixo Y, a distância, certo? De A até B é a mesma coisa que quem? O módulo de y de B menos y de A, ou você pode fazer y de A menos y de B, que no final a resposta será positiva, tá bom? Agora, caso interessante é esse aqui, pessoal, ó, terceiro. Você tem um segmento de reta AB, certo? Sendo que esse segmento de reta ele não é paralelo nem ao eixo X e nem ao eixo Y. Como é que você vai fazer agora? Estratégia. Você vem e desenha um pequeno triângulo, mas não é um triângulo qualquer, certo? É um triângulo o quê? É um triângulo retângulo, porque nós estamos em um plano cartesiano ortogonal, certo? Então, esse segmento de reta é paralelo ao eixo Y, esse segmento de reta é paralelo ao eixo X, então aqui também continuará sendo de 90 graus. Observa o seguinte, quero calcular a distância do ponto A até o ponto B. Então eu quero calcular essa distância bem aqui, não é? Do ponto A até o ponto B. Pessoal, essa distância do ponto A até o ponto B, tá? Se você observar, ela está fazendo o papel de hipotenusa de um triângulo retângulo, em que os dois catetos são segmentos paralelos. O primeiro paralelo ao eixo X e o segundo paralelo ao eixo Y. Dois casos estudados anteriormente, tá? O que você pode fazer? Para calcular a distância deste ponto até este outro ponto, que eu vou chamar de ponto C, você pode fazer módulo de 1 menos 4 ou 4 menos 1, certo? 4 menos 1 vai dar quanto? 3. Então essa distância aqui equivale a quanto? 3. Para calcular, certo? O lado desse triângulo bem aqui, que na realidade é o comprimento do segmento BC. Se ele é paralelo ao eixo Y, você pode fazer módulo de 2 menos 6 ou então 6 menos 2, visto anteriormente. Então de 2 até 6 são quantas unidades? 4. Se aqui mede 4, aqui também vai medir quantas unidades? 4. Aqui nós temos um triângulo retângulo e nesse triângulo retângulo você pode aplicar o teorema de Pitágoras. Aplicando o teorema de Pitágoras vai ficar a distância de A até B elevado ao quadrado será igual a quem? A 3 elevado ao quadrado mais 4 elevado ao quadrado.
Então, segue-se que a distância de A até B ao quadrado será igual a 3 ao quadrado, 9, mais 4 ao quadrado, 16. Acompanha. Logo, a distância de A até B elevado ao quadrado será igual a 9 mais 16, 25. Então, a distância de A até B é igual, passa para o outro lado tirando a raiz quadrada. A raiz quadrada de 25 é igual a quanto? 5. Então, a distância do segmento AB vale 5 unidades de quê? De comprimento. Pessoal, atenção, na realidade, esse triângulo aqui é um triângulo muito famoso, tá? É o triângulo 3, 4, 5, é o chamado triângulo pitagórico, tá? Que já apareceu várias vezes no Enem. Então, se aparecer um triângulo desse, não perca tempo aplicando toda essa fórmula da distância, tá? Se um cateto é 3 e se o outro é 4, o outro também com certeza será igual a quanto? A 5, tá? Agora, isso aqui é a fim de demonstração. Por quê? Se eu quero calcular a distância de um ponto A até um ponto B, sendo que esse segmento não é paralelo nem a X e nem a Y, você calcula desse modo aqui, ó. Distância de A até B é igual a raiz quadrada de quem? De X do ponto B menos o X do ponto A ao quadrado mais o Y do ponto B menos o Y do ponto A ao quadrado. Então, essa daqui é uma das principais fórmulas, tá, da geometria analítica, que se calcula o quê? A distância entre dois pontos. Lembrando que isso aqui é um segmento não paralelo ao eixo X e ao eixo Y, mas você pode aplicar em todos os casos. Você pode aplicar essa fórmula tanto para o primeiro, quando ele for paralelo a X, quando ele for paralelo a Y e também no caso aqui genérico, quando ele não for paralelo a nenhum dos eixos. Ok? Espero que os senhores tenham entendido. Agora eu vou fazer uma questão, tá? Que caiu no Enem, abordando esse tópico aqui, distância entre dois pontos. Beleza? Vou só apagar o quadro e volto já. Gravando. Certo? Muito bem, pessoal. Quadro apagado. Voltamos agora com uma questão que caiu no Enem, tá? Abordando qual tópico? Distância entre dois pontos. A questão diz o seguinte: nos últimos anos, a televisão tem passado por uma verdadeira revolução em termos de qualidade de imagem, som e interatividade com o telespectador. Essa transformação se deve à conversão do sinal analógico para o sinal digital. Entretanto, muitas cidades ainda não contam com essa nova tecnologia. Buscando levar esses benefícios a 3 cidades, uma emissora de televisão pretende construir uma nova torre de transmissão que envie sinal às antenas A, B e C existentes nas cidades. As localizações das cidades estão representadas no plano cartesiano. Então pronto, pessoal, ó, o ponto A está localizado aqui no plano cartesiano, assim como o ponto B e o ponto C. A torre deve estar situada em um ponto equidistante a essas 3 antenas. Atenção, muito cuidado com essa palavra bem aqui, ó, equidistantes, tá? Morfologicamente, equi significa o quê? Mesmo, mesma. Então tem que estar o quê? A mesma distância das 3 antenas. Quem são as antenas? São os pontos A, B e C, ok? Muito bem. O local adequado para a construção dessa torre corresponde ao ponto. Então, de novo, uma localização de pontos, tá? Que envolve o quê? Distância. Pessoal, agora nós iremos fazer a questão, tá? Vou passar para onde for. Nós iremos fazer a questão que diz o seguinte: você vai localizar uma torre e essa torre ela tem que ser equidistante ao ponto A, ao ponto B e ao ponto C. Na hora que você observa essa figura e esse plano cartesiano, né, até intuitivamente dá para você perceber que essa torre tem que ficar mais ou menos nessa região interna, caso você montasse um triângulo ABC, tá bom? Para que você não perca muito tempo e não fique viajando. Outra coisa, se você observar o segmento AB, ele é um segmento paralelo ao eixo X, ok? Se ele é um segmento paralelo ao eixo X, você poderia utilizar nessa questão uma estratégia, ou seja, um pouco de matemática na parte de geometria plana. Como é que tu faria a questão?
Aqui você tem o segmento AB. Aqui você tem o segmento AB. E você vai observar que você pode traçar essa outra reta aqui, ó. Certo? Lembrando que essa reta bem aqui, ela está passando exatamente, pessoal, exatamente aonde? No meio do segmento AB. Daqui para cá 2 unidades, daqui para cá 2 unidades. Como o plano ele é ortogonal, então aqui nós temos quem? Um ângulo de 90 graus. Em geometria plana, você viu o seguinte: se tem uma reta que corta o segmento no seu ponto médio, formando um ângulo de 90 graus, essa reta ela é chamada de mediatriz, certo? Qual é a grande propriedade da mediatriz? É que qualquer ponto que esteja sobre ela sempre vai estar à mesma distância dos extremos do segmento AB. Eu estou querendo dizer o seguinte para você, que a distância deste ponto ao ponto A é a mesma distância deste ponto ao ponto B. A distância deste segundo ponto ao ponto A é a mesma distância deste ponto ao ponto B. Tranquilo? Então, significa o seguinte, que qualquer ponto que esteja sobre essa reta será equidistante ao ponto A e ao ponto B. Sabendo disso, você já pode até antecipar a sua resposta e pensar o seguinte: esse ponto, ele com certeza vai estar nessa mediatriz, ok? Se ele vai estar nessa mediatriz, é porque esse ponto pode estar localizado nesta situação, pode estar localizado aqui, pode estar localizado aqui, por exemplo, e tu observa que o x dele já é igual a quanto? A 50, certo? Vou precisar que volte para mim. Aí você vai nas alternativas. Na hora que você vai nas alternativas, o x tem que ser igual a quanto? A 50, certo? Aqui é 65, aqui é 53, aqui é 45. Então essas três aqui, ó, você já o quê? Eliminaria, ficaria com duas, né? Numa situação de pânico, no final da prova, sem tempo, você já aumentaria a sua chance de acerto para 50%, tá bom? Voltando lá para o slide da questão, a gente observa o seguinte, né? Que esse ponto ele vai estar localizado sobre a mediatriz. Se ele vai estar localizado sobre a mediatriz, então provavelmente, pessoal, esse ponto pode estar localizado ou nessa primeira situação ou então nessa segunda bem aqui, ó. Como é que você pode fazer como é que você pode deduzir essa distância de acordo só utilizando o gráfico? Você pode observar o seguinte: primeiro vamos utilizar essa primeira posição. Nessa primeira posição aqui, tu observa o seguinte, que aqui você tem a distância do ponto P até o ponto A. Eu quero que você entenda o seguinte, que aqui nós temos um triângulo retângulo, certo? Em que essa distância é a hipotenusa de um triângulo retângulo, de lado 2 e outro lado 1, os catetos. Você vem agora e calcula a distância desse ponto P até o ponto B. Você observa que aqui você tem um outro triângulo retângulo, de lado também 2 e o outro igual a 1, certo? Então essa hipotenusa é igual a esta. Aí você faz o seguinte: a distância do ponto C até o ponto B, até o ponto P, vai ser a hipotenusa de um outro triângulo retângulo, certo? Em que um dos lados mede 2 e o outro lado mede 1, certo? Então significa o seguinte, que esta hipotenusa é igual a esta, que é igual a esta, ou seja, estão à mesma distância, certo? Então daria para você responder essa questão apenas por geometria plana, tá? Em que você montaria triângulos retângulos e iria perceber que as hipotenusas são iguais. Então a localização desse ponto com certeza será 50 para o x e o y dele é igual ao 30. Voltando ao slide das alternativas, né? Para o x igual a 50, certo? E o y igual a 30, seria gabarito alternativa letra E. Ok? Voltando para a figura, pessoal, voltando para a figura,
a gente observa o seguinte, que isso aqui foi uma saída, tá? Só que uma saída o quê? Utilizando geometria plana. Mas só que ela caiu, né, dentro da grade de geometria analítica. André, qual seria a saída analítica para ela? Que eu vou te mostrar agora, vem aqui do lado, me acompanhe. Bem aqui você tem um ponto P, esse ponto P ele tem que ser equidistante do ponto A, tem que ser equidistante do ponto B e tem que ser equidistante do ponto C. O que significa equidistante? Mesma distância, certo? Então aqui, ó, o que a gente já conhece desse ponto P? Esse ponto P a gente já conhece o x dele, 50. Então está faltando quem? O y desse ponto. O que você vai fazer? O texto está dizendo que ele é equidistante quem? A A, a B e a C. Então você pode dizer o seguinte, que a distância do ponto P até o ponto A é a mesma distância do ponto P até o ponto C. Assim como a distância do ponto P até o ponto A é a mesma distância do ponto P até quem? Até o ponto C. Assim como a distância do ponto P até o ponto C é a mesma distância de quem? Do ponto P até o ponto B. Vamos utilizar, aqui na realidade você pode montar o que? 3 equações. Vamos utilizar essa primeira bem aqui, ó. O que está dizendo aí? Que a distância do ponto P até o ponto A é igual à distância do ponto P até o ponto C. Distância entre dois pontos. Raiz quadrada de quem? De x de A menos x de P ao quadrado mais quem? Y de A menos o y do ponto ao quadrado. Tudo isso tem que ser igual a quem? A raiz quadrada de quem? De x de C menos o x de P ao quadrado, mais quem agora? O y de quem? De C menos o y de P ao quadrado, aplicando a fórmula, né, da distância entre dois pontos. E aqui você caiu em uma equação irracional, né, raiz de um lado e raiz do outro. O que você faz? Eleva os dois ao quadrado. Na hora que você eleva os dois ao quadrado, né, as raízes automaticamente serão eliminadas. O que você vai fazer? Você vai substituir agora as coordenadas que você tem, tá? Primeiro, quem é o x do teu ponto A? Você vem para cá para o gráfico. O x do seu ponto A, ele vale quanto? 30. Então, bem aqui vai ficar 30 menos x do teu ponto P. Quem é o x do teu ponto P? Está aqui, ó, 50. Então, vai ficar 30 menos 50 ao quadrado, mais y do teu ponto A. Quem é o y do ponto A? Está aqui no gráfico, ó, 20. Então, vai ficar 20 menos y do teu ponto P. Quem é o y do teu ponto P? O y do ponto P é o que a gente não sabe, né? O que a gente quer descobrir, ó, y de P. Então, você vai botar y de P elevado ao quadrado, igual. Continua. X do ponto C. Quem é o x do teu ponto C? O x do teu ponto C, pelo gráfico, ele vale 60. Então, bem aqui vai ficar 60 menos x do ponto P. Quem é o x do ponto P? 50. Então, vai ficar 60 menos 50 ao quadrado, mais y do ponto C. Quem é o y do ponto C? 60, certo? O y do ponto C, desculpa, o y do ponto C vale 50. Então, bem aqui vai ficar 50, certo? Menos o y do ponto P, que é o que a gente quer descobrir. Tudo isso é elevado ao quadrado. Vou jogar para cá. Muito bem. E aqui eu tenho 30 menos 50 ao quadrado. 30 menos 50 vai dar menos 20. Como está ao quadrado, vai dar positivo, certo? Então, 20 ao quadrado será igual a 400. Mais, e aqui você tem 20 menos yt ao quadrado. Pessoal, cuidado, matemática básica, tá? Pega muita gente no Enem. Isso aqui é um produto notável. Tu não vai botar simplesmente 20 ao quadrado e y de p ao quadrado. Você vai botar o quadrado do primeiro, 20 ao quadrado, mais, menos,
esse sinal aqui é de menos. Menos 2 vezes o primeiro, 20, pelo segundo, y de p elevado ao quadrado. Tudo isso é igual. Essa segunda parte, vou colocar aqui embaixo, ok? Então, 60 menos 50, 10. 10 ao quadrado, 100. Então, vai ficar 100 mais. Aqui, outro produto notável. 50 menos yp ao quadrado. 50 ao quadrado, 5 ao quadrado, 25. Dobra o número de zeros, 2.500. Menos 2 vezes o primeiro, que no caso é 50, pelo segundo. Quem é o segundo? Y de p. Mais o segundo elevado ao quadrado. Quem é o segundo? É y. Então fica yp elevado ao quadrado. Faltou colocar aqui também, viu pessoal? Vamos esquecer. Então bem aqui eu tenho yp elevado ao quadrado. Desenvolveu o primeiro membro, desenvolveu o segundo membro. O que tiver igual no primeiro membro e tiver igual no segundo membro, você pode eliminar, certo? Então vejamos, aqui eu tenho y ao quadrado no primeiro membro, com y ao quadrado no segundo membro. Pode eliminar, foi embora. Agora o que me resta fazer? Contas. Bem, aqui você tem 400 mais 20 ao quadrado. 20 ao quadrado é igual a 400 também. Então 400 mais 400, 800. Está de azul, né? Continua azul. 800. Menos 2 vezes 20, 40. Então, bem aqui vai ficar, não tem esse quadrado aqui não, viu, professor? Vai ficar 20 vezes 20, 2 vezes 20, 40. Então, bem aqui vai ficar menos 40 vezes o y do ponto. Tranquilo? Tudo isso aqui é igual. 100 mais 2.500 vai dar quanto? 2.600. Menos... Aqui eu tenho 2 vezes 50 vezes y do ponto. 2 vezes 50, 100. Então vai ficar 100 vezes o y do ponto. Está mais tranquilo agora. O que você vai fazer? Tudo que tem letra, você deixa no primeiro membro e que não tem letra no segundo membro. Então bem aqui eu tenho menos 40 vezes o y do ponto. Passa para cá positivo. 100 y do ponto. Igual a 2.600, esse 800 vem para cá negativo, menos 800. Se você tem menos 40y do ponto mais 100y do ponto, vai ser igual a quanto? A 60y do ponto. Igual a quanto? 2.600 menos 800, vai dar quanto? 1.800. Então o y do ponto é igual. O 60 passa dividido 1.800. 1.800 por 60 será igual a quanto? A 30. Então, o y do ponto desejado, ele vale exatamente igual a quanto? A 30. Pessoal, atenção, você viu aí, né? Que essa segunda resolução é um pouco grande, né? Um pouco cansativa. Até alguns errinhos aqui que eu fiz de cálculo, porque coisas que você pode errar na hora da prova. A dica é o seguinte: se você achar uma saída rápida para a questão, faça, ganhe tempo, né? Porque você sabe o seguinte, que o Enem não é uma prova. O Enem é o que? É um exame. E então ele quer saber, ele quer testar o quê? Suas habilidades e também o seu conhecimento na hora de fazer a questão. Não é que um jeito é certo e o outro é errado. Existe um jeito mais rápido e um outro jeito mais devagar de você fazer a questão, tá? Então, meu conselho para você, sempre tente buscar a maneira mais rápida, tá, de resolver a questão. Essa daqui é uma questão de geometria analítica que encara o quê? Distância entre dois pontos, mas que você poderia utilizar simplesmente com geometria plana, tá? Observando que as hipotenusas aqui, elas são exatamente iguais, ok? Valeu, obrigado, espero ter ajudado aí os senhores, tá? Desse estudo, força, saúde, se concentre e estude muito em casa. Matemática é diferencial no Enem, né? Você sabe que praticamente o segundo dia de prova tem maior número de questões, tá? Então, dê bastante foco em matemática em casa, matemática básica, tá? Estude bastante também com relação à redação. Abraço, valeu!